Hoje, vamos explorar juntos um tema que atravessa séculos de reflexão: a intersecção entre Deus, o bem e o mal. Vamos começar com os ensinamentos dos evangelhos e, em seguida, vamos ver o que alguns filósofos têm a dizer sobre o assunto. Nos evangelhos, Jesus frequentemente fala sobre a separação entre justos e iníquos. Ele usa parábolas como a do trigo e do joio e a das ovelhas e dos bodes para ilustrar essa ideia. Em Mateus 13, 24 a 30, Jesus compara o reino dos céus a um campo onde o trigo, os justos, e o joio, os iníquos, crescem juntos até a colheita final, quando serão separados. Já em Mateus 25, 31 a 46, ele descreve o julgamento final, onde as ovelhas, os bons, serão colocadas à direita e os bodes, os maus, à esquerda. Mas, os evangelhos também falam muito sobre misericórdia e arrependimento. Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento, como vemos em Lucas 5, 32. Isso mostra que todos têm a chance de se redimir e se alinhar com os desígnios de Deus. Agora, vamos falar de Santo Agostinho. Ele tinha uma visão interessante. Para ele, o mal não é uma coisa em si, mas a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência de luz. Ele acreditava que Deus é o sumo bem e que o mal surge quando nos afastamos de Deus, usando nosso livre-arbítrio para escolher o errado. Agostinho via o mal como uma corrupção do bem. Tomás de Aquino, por outro lado, seguia a tradição de Aristóteles. Ele disse que Deus é a causa primeira e o ser perfeito. Para Aquino, o bem moral é aquilo que está em conformidade com a natureza humana e a ordem divina. Ele acreditava que a razão humana pode discernir a lei natural, que é um reflexo da lei eterna de Deus. Assim, o mal é visto como uma desordem que ocorre quando falhamos em seguir essa ordem divina. Immanuel Kant trouxe uma perspectiva um pouco diferente. Ele propôs que existe uma lei moral universal, o imperativo categórico, que exige que nossas ações sejam baseadas em princípios que poderiam ser universalizados. Kant acreditava que a moralidade é independente da religião, mas ele achava que a existência de Deus é necessária para garantir a justiça moral perfeita, onde a virtude seria recompensada e o vício punido. Friedrich Nietzsche tinha uma visão ainda mais radical. Ele proclamou a morte de Deus, dizendo que a sociedade moderna não podia mais sustentar a moralidade tradicional cristã. Nietzsche via o bem e o mal como construções humanas e propôs a ideia do super-homem, Übermensch, que criaria seus próprios valores e viveria além das noções tradicionais de bem e mal. Por fim, temos Jean-Paul Sartre, um dos principais filósofos do existencialismo. Sartre afirmou que, na ausência de Deus, os seres humanos são condenados à liberdade. Sem uma essência pré-determinada, cada um de nós deve criar nossos próprios valores. Para ele, a responsabilidade de definir o bem e o mal recai inteiramente sobre nós, e devemos fazer escolhas autênticas e aceitar as consequências de nossas ações. Ao juntar todas essas perspectivas, temos uma visão rica e multifacetada sobre Deus, o bem e o mal. Os evangelhos nos oferecem orientação sobre a moralidade divina e a possibilidade de redenção. Enquanto isso, filósofos como Agostinho, Aquino, Kant, Nietzsche e Sartre nos desafiam a refletir profundamente sobre a natureza da moralidade e o papel da divindade em nossas vidas. Cada um deles contribui para um entendimento mais amplo de como podemos viver de maneira moralmente significativa. E aqui, quero fazer um convite: se estas reflexões tocaram vocês, convido cada um a considerar a mensagem de Jesus Cristo. Ele nos chama à redenção, ao arrependimento e a viver conforme os desígnios de Deus. Ao aceitarmos seu convite, nos alinhamos com o bem supremo e encontramos a verdadeira paz e propósito em nossas vidas. Obrigado a todos por estarem aqui e por sua atenção.